Eu passei a minha vida inteira convivendo com pessoas ricas. Estive no top 1% por décadas. Observei como os verdadeiramente ricos pensam, tomam decisões e se relacionam com o dinheiro. E eu posso te dizer algo que a maioria das pessoas não entende. O top 1% pensa sobre dinheiro de forma completamente diferente de todo o resto. Não é um pouco diferente, é completamente diferente. É como se eles estivessem jogando um jogo diferente, com regras diferentes. E é exatamente por isso que eles estão no top 1%. A maioria das pessoas acha que os ricos são apenas sortudos, ou que herdaram o dinheiro, ou que são mais inteligentes do que todo mundo. Mas não é isso. A verdadeira diferença está na forma como eles pensam, no mindset, no conjunto de estruturas mentais que usam para tomar decisões sobre dinheiro. E aqui está a parte interessante. Qualquer pessoa pode adotar esse mindset. Qualquer pessoa pode aprender a pensar como o top 1%. Você não precisa de dinheiro para pensar como pessoas ricas. Na verdade, pensar como pessoas ricas é o que faz você ganhar dinheiro. Hoje eu quero te mostrar exatamente como o top 1% pensa sobre dinheiro. As estruturas mentais, as crenças, os processos de tomada de decisão, tudo o que os separam de todo o resto. Isso não é sobre investimentos específicos ou estratégias. Isso é sobre a maneira de pensar e agir, sobre como você enxerga dinheiro, riqueza, risco, tempo e oportunidade. Mude a sua forma de pensar e você vai mudar seus resultados e alcançar sua liberdade financeira. Vamos começar com a primeira grande diferença, e essa é uma das mais difíceis de dominar. O top 1% separa a emoção de decisões financeiras. Eles são implacavelmente racionais com dinheiro, mesmo quando é desconfortável. A maioria das pessoas toma decisões financeiras com base na emoção. Compra quando está empolgada, vende quando está com medo, gasta para se sentir melhor. Evita decisões necessárias porque são desconfortáveis. Mas o top 1% separa a emoção de dinheiro. Eles tomam decisões com base em fatos e análise, não em sentimentos. Eles compram quando a análise indica, mesmo que pareça assustador. Mantêm quando a análise diz para manter, mesmo quando todo mundo entra em pânico. Isso é extremamente difícil. Somos criaturas emocionais. Dinheiro desperta emoções poderosas. Medo, ganância, inveja, orgulho. Mas deixar essas emoções guiarem decisões destrói riqueza. Eu treinei por décadas para ignorar emoções ao tomar decisões financeiras. Olho para os fatos, analiso os números, tomo decisões baseadas em lógica, mesmo quando emocionalmente parece errado. Em 2008, quando todos entraram em pânico e o mundo parecia acabar, eu estava comprando porque, logicamente, ótimas empresas estavam baratas. Emocionalmente era aterrorizante, mas ignorei a emoção e segui a lógica. A maioria faz o oposto, segue a emoção e ignora a lógica. Vende no fundo por medo. Compra no topo por ganância. Deixa a emoção destruir sua riqueza. Essa é a primeira diferença. Lógica acima da emoção, análise acima do sentimento. O top 1% é implacavelmente racional com dinheiro. A segunda forma como o top 1% pensa diferente sobre dinheiro é que eles focam em poder de ganho e ativos, não em segurança no emprego e salário. A maioria das pessoas pensa em dinheiro em termos de emprego, salário, benefícios, segurança. Elas querem um emprego estável com um salário previsível. Isso parece seguro, mas o top 1% pensa de forma completamente diferente. Eles não se preocupam com segurança no emprego. Eles se preocupam com poder de ganho, com a capacidade de criar valor e ser bem pagos por isso, independentemente de quem os emprega. E mais importante, eles focam em construir ativos, coisas que geram renda sem exigir trabalho ativo. Investimentos, negócios, propriedade intelectual, imóveis, coisas que pagam mesmo quando você não está trabalhando. Um emprego é trocar tempo por dinheiro, e o tempo é limitado. Você só tem tantas horas no dia. Então a renda de um emprego é limitada pelo tempo que você pode trabalhar. Mas ativos não são limitados pelo tempo. Eles trabalham para você 24 horas por dia. Geram renda enquanto você dorme. E você pode possuir vários ativos, então sua renda pode crescer sem limites. Por isso, o top 1% foca tanto em construir ativos. Eles querem renda que não dependa do tempo deles. Querem que o dinheiro trabalhe por eles. Querem chegar a um ponto em que a renda dos ativos supere a renda do trabalho. A maioria das pessoas nunca pensa assim. Elas focam apenas no emprego, em aumentos salariais, em subir na carreira. Toda a renda depende de aparecer e trabalhar. Se param de trabalhar, a renda para imediatamente. Mas o top 1% está constantemente construindo ativos paralelamente, investindo em ações, comprando imóveis para aluguel,
construindo negócios, criando múltiplas fontes de renda que não exigem presença constante. Eu foquei nisso desde o início. Eu queria renda de investimentos, renda passiva, renda que não exigisse a troca do meu tempo. E quando alcancei isso, quando minha renda de investimentos superou meus custos de vida, eu alcancei a liberdade financeira. Essa é a segunda diferença. Poder de ganho e ativos acima de segurança no emprego e salário. A terceira grande diferença é que o top 1% pensa no dinheiro como uma ferramenta para criar liberdade, não como um placar para competir com os outros. A maioria das pessoas pensa em dinheiro em termos de comparação. Elas se perguntam: eu ganho mais do que meu vizinho? Posso pagar o que meus amigos têm? As pessoas vão ficar impressionadas com meu carro ou minha casa. Para a maioria, dinheiro é sobre status social, sobre provar que teve sucesso, sobre não ficar para trás em relação aos outros. Por isso elas gastam dinheiro em coisas que sinalizam sucesso. Carros caros, casas grandes, bens de luxo, tudo desenhado para mostrar aos outros que estão indo bem. Mas o top 1% pensa de forma completamente diferente. Eles pensam em dinheiro como liberdade, como opções, como a capacidade de fazer o que querem, quando querem, com quem querem, sem se preocupar com o custo. Eles não se importam se o vizinho tem um carro melhor. Não se importam se os colegas moram em casas maiores. Eles não medem sucesso impressionando os outros. Eles medem sucesso por liberdade e independência. É por isso que você frequentemente vê pessoas verdadeiramente ricas dirigindo carros antigos e vivendo de forma modesta. Não porque não podem pagar por algo melhor, mas porque não precisam impressionar ninguém. Elas preferem a liberdade que vem de não desperdiçar dinheiro com aparências. Eu ainda moro na casa que comprei em 1958. Dirijo carros antigos. Não tenho iate nem jato particular. Não porque eu não possa pagar por isso, mas porque essas coisas não me dão mais liberdade. Na verdade, elas reduziriam minha liberdade exigindo manutenção, atenção e despesas. Essa é a terceira diferença. O top 1% valoriza a liberdade acima de status. Eles preferem ser ricos a parecer ricos. A quarta forma como o top 1% pensa diferente sobre dinheiro é que eles entendem que riqueza é sobre o que você mantém, não sobre o que você ganha. Eles focam em patrimônio líquido, não em renda. A maioria foca totalmente na renda. Se gaba do quanto ganha, compara salários. Acha que ganhar mais dinheiro é a chave da riqueza, mas o top 1% sabe que não é. Eles sabem que riqueza não é renda, é o que você mantém. É patrimônio líquido, ativos menos passivos. Você pode ganhar 500 mil por ano e estar quebrado se gastar 600 mil. Você pode ganhar 60 mil por ano e ficar rico se guardar 30 mil e investir. Renda é o que passa pelas suas mãos. Riqueza é o que fica. É por isso que o top 1% costuma ser surpreendentemente frugal, mesmo com renda alta. Eles não estão focados em gastar renda. Estão focados em mantê-la, convertê-la em ativos que crescem, construir patrimônio, não financiar estilo de vida. A maioria tem isso invertido. Pessoas com renda alta frequentemente têm pouca riqueza, porque gastam tudo o que ganham. Focam em renda e ignoram patrimônio líquido, e continuam pobres apesar de ganhar bem. Essa é a quarta diferença. Patrimônio líquido acima de renda, o que você mantém acima do que você ganha. A quinta forma como o top 1% pensa de frente sobre dinheiro é que eles abraçam o risco inteligente, enquanto a maioria evita todo o risco ou assume riscos estúpidos. A maioria das pessoas acha que os ricos são sortudos ou aventureiros inconsequentes que deram sorte. Mas nenhuma das duas coisas é verdade. O top 1% entende risco melhor do que qualquer um. Eles não evitam riscos que te mantêm pobre, mas também não assumem riscos irresponsáveis que te quebram. Eles assumem riscos calculados. Analisam o pior cenário e o melhor cenário. Garantem uma margem de segurança. Assumem riscos em que o potencial de ganho é muito maior do que a possível perda, e riscos que podem perder sem serem destruídos. A maioria faz o oposto. Ou não assume risco nenhum deixando todo o dinheiro parado rendendo nada, ou assume riscos estúpidos, apostando em ações da moda ou criptomoedas sem entender o que está comprando. Ambos os caminhos mantêm a pessoa pobre. Cautela excessiva impede crescimento. Imprudência excessiva destrói tudo. O top 1% encontra o meio termo. Investe em ativos que entende. Garante que as probabilidades estejam a seu favor. Arrisca apenas o que pode perder. E entende que não assumir riscos inteligentes é, na verdade, o maior risco de todos. Eu assumi muitos riscos ao longo da minha carreira, mas foram riscos calculados. Fiz minha lição de casa. Entendi o que estava comprando. Garanti margem de segurança. Nunca apostei tanto a ponto de uma perda me destruir. Esse é o risco inteligente.
e ele é essencial para construir riqueza, porque retornos relevantes exigem riscos relevantes. Você não fica rico jogando totalmente seguro. Essa é a quinta diferença. Risco inteligente, em vez de evitar todo risco ou assumir riscos estúpidos. A sexta forma como o top 1% pensa diferente é que eles valorizam aprendizado e informação acima de diplomas e títulos. A maioria das pessoas pensa em educação como diplomas, consegue um diploma e para de aprender. Acha que a educação acaba quando a escola termina. Mas o top 1% está sempre aprendendo. Lê vorazmente. Estuda pessoas bem-sucedidas. Aprende com os próprios erros. Busca informação que os torne investidores melhores, empresários melhores, tomadores de decisão melhores. Eles não se importam com títulos. Se importam com conhecimento e compreensão. Preferem entender como empresas funcionam a ter um MBA. Preferem ler relatórios anuais a ter um cargo pomposo. Eu ainda leio 5 a 6 horas por dia aos 94 anos, porque continuo aprendendo, melhorando, reunindo informações que me ajudam a tomar decisões melhores. A maioria das pessoas parou de aprender décadas atrás. Sabem o que aprenderam na escola e pronto. Não leem, não estudam, não trabalham ativamente para melhorar sua compreensão. Mas o top 1% entende que conhecimento se multiplica como dinheiro. Cada livro lido torna o próximo mais valioso. Cada empresa estudada facilita entender a próxima. Essa é a sétima diferença. Aprendizado contínuo acima de credenciais, informação acima de títulos. A sétima forma como o top 1% pensa diferente é que eles acreditam que riqueza é criada, não redistribuída. A maioria das pessoas tem uma mentalidade de escassez sobre dinheiro. Elas acham que existe uma quantidade fixa de riqueza no mundo, e se alguém tem mais, alguém precisa ter menos. Elas veem a riqueza como uma torta, e se os ricos têm uma fatia maior, a delas deve ser menor. Por isso ressentem os ricos. Acham que riqueza é injusta, acham que alguém teve que tirar de outra pessoa. Mas o top 1% entende algo fundamental. Riqueza é criada. A torta não é fixa, ela cresce. Quando alguém constrói um negócio de sucesso, está criando nova riqueza que não existia antes. Está aumentando a torta, não pegando uma fatia maior de uma torta existente. Essa diferença de mentalidade é enorme. Porque se você acha que a riqueza é fixa, acredita que a única forma de ficar rico é tirar dos outros. Mas se entende que riqueza é criada, percebe que pode criá-la você mesmo. Eu criei riqueza durante toda a minha carreira. Não tirei de ninguém. Investi em empresas que criaram valor. Essas empresas fizeram produtos que as pessoas queriam, geraram empregos, produziram lucros. Isso é criação de riqueza. Todos os envolvidos se beneficiaram. A maioria das pessoas nunca pensa assim. Elas veem alguém rico e assumem que alguém precisou ficar pobre por causa disso. Mas não é assim que funciona. Criação de riqueza é um jogo de soma positiva, não de soma zero. Entender isso é crucial, porque muda completamente sua abordagem. Se você acha que riqueza é criada, começa a pensar em como criar valor, resolver problemas, construir coisas que as pessoas querem. É assim que você fica rico. Se acha que riqueza é redistribuída, apenas ressentirá os ricos e esperará que a riqueza venha até você, o que nunca acontece. Essa é a oitava diferença. Riqueza criada por meio da criação de valor, não por redistribuição. A oitava forma como o top 1% pensa diferente é que eles veem o fracasso como educação, não como algo a ser evitado a qualquer custo. A maioria tem pavor de fracassar. Evita riscos porque pode dar errado. Não tenta coisas novas porque pode não funcionar. Joga seguro a vida inteira porque o fracasso parece vergonhoso. Mas o top 1% vê o fracasso de forma completamente diferente. Eles o veem como educação cara. Cada fracasso ensina lições valiosas. Cada erro mostra o que não funciona, aproximando do que funciona. Eles não fracassam de propósito, mas estão dispostos a assumir riscos inteligentes, mesmo sabendo que podem não dar certo, porque entendem que fracasso faz parte do processo de sucesso. Eu cometi muitos erros na minha carreira. Investimentos que não funcionaram, negócios que fracassaram, decisões que eu gostaria de poder voltar atrás. Mas cada um desses fracassos me ensinou algo que me tornou um investidor melhor. A chave é garantir que os fracassos sejam sobrevivíveis. Não apostar tanto a ponto de um fracasso te destruir, mas também não ter tanto medo de falhar a ponto de nunca tentar nada ambicioso. A maioria nunca aprende esse equilíbrio. Tem tanto medo de fracassar que nunca tenta nada grande. Joga seguro, evita risco e nunca constrói riqueza significativa porque nunca assume as chances necessárias. Essa é a nona diferença.
fracasso como educação, não como vergonha. E a nona forma como o top 1% pensa sobre dinheiro é que eles pensam em décadas, não em meses ou anos. Eles têm horizontes de tempo extremamente longos. A maioria das pessoas pensa no curto prazo, contas do mês, metas do ano, talvez 5 anos à frente. O top 1% pensa em 20, 30, 40 anos. Eles tomam decisões hoje com base em onde querem estar daqui a décadas. Eles entendem que riqueza real é construída ao longo do tempo por meio dos juros compostos. Esse pensamento de longo prazo muda tudo, torna você mais paciente, menos emocional diante da volatilidade. Ajuda a manter estratégias que funcionam no tempo, mesmo quando são desconfortáveis no curto prazo. Quando eu compro uma ação, penso em mantê-la por décadas. Não meses, não anos, décadas. Esse horizonte longo me permite ignorar oscilações de curto prazo, atravessar crises e aproveitar o crescimento composto ao longo de muito tempo. A maioria das pessoas não consegue pensar assim. Quer resultados imediatos, fica impaciente, vende depois de um ano se algo não funcionou. Corre atrás do que está na moda sem olhar fundamentos de longo prazo. Mas riqueza não é construída em meses ou anos, é construída em décadas. E o top 1% entende isso. Eles aceitam adiar a gratificação, sacrificar agora, para colher enormes benefícios depois. Essa é a 10ª diferença. Décadas em vez de meses, longo prazo em vez de curto prazo. Então, aí estão as 9 formas fundamentais, como o top 1% pensa diferente sobre dinheiro. Agora, nesta nova ordem. 1. Lógica acima da emoção. 2. Poder de ganho e ativos acima de segurança no emprego e salário. 3. Dinheiro como liberdade, não como status. 4. Patrimônio líquido acima de renda. 5. Risco inteligente. 6. Dinheiro como sementes, não colheitas. 7. Aprendizado contínuo acima de credenciais. 8. Riqueza é criada, não redistribuída. 9. Fracasso como educação. 10. Pensar em décadas. Essas não são táticas nem estratégias. São formas fundamentais de pensar. E se você conseguir adotar esses mindsets, se treinar para pensar como o top 1%, você pode se tornar parte do top 1%. Porque aqui está o segredo. O top 1% não é geneticamente diferente. Na maioria das vezes não tem vantagens especiais. Eles apenas pensam diferente. E pensar diferente leva a ações diferentes. E ações diferentes levam a resultados diferentes. Você pode começar a pensar assim, hoje, agora. Não precisa de dinheiro para pensar como pessoas ricas. Pensar como pessoas ricas é o que faz você ganhar dinheiro. Então comece a aplicar esses mindsets quando tomar decisões financeiras. Pergunte a si mesmo, estou decidindo com lógica ou com emoção? Estou construindo ativos ou apenas buscando segurança? Estou buscando liberdade ou status? Estou focando no que eu mantenho ou apenas no que eu ganho? Estou assumindo riscos inteligentes? Estou vendo esse dinheiro como uma semente ou como uma colheita? Estou me comprometendo com o aprendizado contínuo? Estou criando valor ou apenas esperando? Estou disposto a aprender com falhas? Estou pensando em décadas? Faça isso de forma consistente e seus resultados irão mudar. Não da noite para o dia, mas ao longo de anos e décadas, você vai se ver construindo riqueza e liberdade financeira. Você tomará decisões melhores, verá oportunidades que outros não veem, evitará erros que outros cometem. Esse é o poder de adotar o mindset certo. É assim que pensar como o top 1% te torna parte do top 1%. A maioria das pessoas nunca fará essas mudanças mentais. Continuará pensando sobre dinheiro da mesma forma que todo mundo pensa e continuará tendo os mesmos resultados que todo mundo tem. Mas você pode ser diferente. Você pode escolher pensar como o top 1% a partir de hoje. E se fizer isso, seu futuro financeiro será completamente diferente do que seria. Obrigado por ouvir o Resumo Investing. Agora vá pensar como os ricos e bem-sucedidos e alcançar sua liberdade financeira. Boa sorte!